Ah, tá. Então, graça, paz, misericórdia, irmãos. Vamos dar continuidade no estudo dos fundamentos da fé. Semana passada a gente comentou que possivelmente seria o último fundamento ali que a gente estaria vendo, questão da ressurreição. Mas tem um fundamento que ele não pode ser ignorado, né? E é o que tem sido mais atacado nos últimos tempos. Sempre foi atacado, mas nos últimos tempos é o fundamento da fé que tem sido mais atacado de todos. E por mais que nós já mencionamos em diversos fundamentos que a gente já falou, ele, né? Mas nós não reservamos um tempo. Então, hoje é o dia, o momento e a hora. Então, a Bíblia. A Bíblia a gente pode dizer assim que é o fundamento mais óbvio de todos, né? É o fundamento dos fundamentos. Porque se você não tem a Bíblia, você não tem nada. Por exemplo, a verdade da justificação pela fé, se você tira a Bíblia, você não tem nada. Como é que você vai comprovar aquilo? Que a justificação é pela fé, se não é através da Bíblia. Então, os fundamentos hoje é a Bíblia. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem origem divina. As palavras da Bíblia são palavras que procedem da boca de Deus. Deus é o autor das Sagradas Escrituras. A própria Bíblia declara que ela é inspirada por Deus. Então tem aqui alguns versículos, um inclusive até a gente leu hoje, mas vamos ler de novo. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse versículo ele é excepcional. Excepcional porque a palavra verbo, se você for pegar no original grego que foi escrito, é a palavra logos. Logos. Dentro da filosofia grega, sempre se falava que o logos estava no princípio. Só que até então não se sabia quem era esse logos. Os filósofos gregos ficavam procurando descobrir qual era essa palavra que estava no princípio. As Sagradas Escrituras nos revelaram quem era essa palavra que estava no princípio, esse logos, logos de Deus. É Jesus Cristo. Ele é o verbo de Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez, sem ele nada existe. Ele sustenta todas as coisas. Ele mesmo é a palavra de Deus. Então, Salmo 12:6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Eu e você podemos falar isso acerca das nossas palavras? Nós não podemos dizer isso. As palavras do Senhor são palavras provadas. Palavras, como o versículo diz, puras. Puras, prata refinada em cadinho de barro. Quando você quer refinar esse tipo de material, é um processo de fogo extremamente quente. O cadinho está lá passando por um processo de queima para que as impurezas saiam e só fique aquilo que é puro. A palavra do Senhor ela já é pura por si mesma. Só que as nossas palavras, se elas forem provadas, será que elas se sustentam? Irmãos, nem sei eu se consigo sustentar o que eu estou falando aqui por mim mesmo. Então, as nossas palavras são diferentes das palavras do Senhor. Por isso que nós temos confiança nas Escrituras. Porque são palavras que não foram proferidas por boca de homens. Palavra da boca de homens, ela não se sustenta. Mas palavra que procede da boca de Deus se sustenta. Porque há pureza na palavra de Deus. Então, se vier um cientista, um ateu, querendo falar, fazendo qualquer discurso, a palavra dele não se sustenta. Ele querendo, vou emitir uma opinião aqui sobre a Bíblia precisa ser atualizada, etc. Se sustenta isso?
não se sustenta. Quanto tempo as escrituras existem? Há muito tempo, desde Moisés até hoje. Já se passaram Império Egípcio, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Greco-Macedônio, Império Romano, e aí o Império Romano também já passou, nós estamos em dias, aí passou a época da Idade Média, do feudalismo, etc. Estamos hoje numa idade chamada moderna, né, ou pós-moderna, temos a ONU aí, os países, a OMS, tudo organizações centralizadoras para centralizar a saúde, centralizar nações, etc. A Bíblia ainda se sustenta. Nós não sabemos se essas organizações que estão vigentes vão se sustentar até quanto, mas a palavra de Deus se sustenta. Ela transcende impérios. Então, nada nos atemoriza, porque nós nos sustentamos nisso aqui, na palavra de Deus. Os homens passam, os impérios passam, as arrogâncias proferidas pelas bocas dos homens passam, mas a palavra de Deus permanece, porque são palavras puras. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então esse versículo aqui corrobora, concorda com aquilo que nós estamos falando. A profecia não foi produzida por vontade de homem algum. Não é um homem, eu quero falar tal coisa, e aí a profecia é produzida. Não, não basta a vontade de homem nenhum para que uma profecia seja produzida. Homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui até esse versículo aqui, que quem falou pelo Espírito Santo, havia um pré-requisito. Era qualquer homem? Homens santos. Deus escolheu homens santos. Então hoje, mais uma vez, se algum ateuzinho moderno, né? Até existe uma expressão que o povo brinca na internet, ateu todinho, né? Se um ateu moderno, um cientista moderno aí, por aí, quiser falar, não, eu estou falando e é o Espírito Santo que está falando sobre mim. Confere? Não confere. Por quê? Por mais que seja um erudito até, alguém que tenha muito conhecimento, a erudição, ela se sustenta sozinho no que se concerne a falar por Deus? Não. Então, sempre para Deus, a erudição, ela está linkada, unida à piedade, à santidade. Então, Deus nunca vai escolher alguém para falar se não haver santidade nessa vida. Então, assim foi no passado. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a parte B, que é interessante, e os versículos 16 e 17. As sagradas letras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Paulo aqui estava instruindo a Timóteo, e ele falou para Timóteo, Timóteo, você conhece as sagradas letras. Irmãos, quando nós estamos diante da Bíblia, não é como um livro de receitas ou qualquer outro livro, são as sagradas letras. Como a gente já citou exemplo, os irmãos puritanos da Inglaterra, no século XVII, quando iam abrir as suas Bíblias, eles abriam as suas Bíblias de joelhos, porque eles sabiam que eles estariam ali diante do Verbo eterno que a tudo criou. Como nós cantamos hoje, o Verbo vivo. Palavras que contêm espírito e vida. Não são meras palavras, ou como alguns tentam dizer hoje, até no meio cristão, letra que mata. Bíblia não é letra que mata. Bíblia é espírito e vida. Então, toda a Escritura
É interessante também a gente notar que as irmãs de português até podem me definir, né? A palavra a é um artigo definido, é isso mesmo? Toda a escritura. Porque algumas Bíblias modernas tiram a palavra a para ficar toda a escritura. Para querer dizer com isso que se você pegar qualquer livro, é inspirado por Deus. Mas aqui está se referindo especificamente à palavra de Deus, aos livros bíblicos. Então, toda a escritura é inspirada por Deus. E aí tem a utilidade dela, né? Repreensão, correção, educação na justiça, para que o homem de Deus, nós, irmãos, sejamos perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Falamos não com palavras que a sabedoria do homem ensina, mas com as ensinadas pelo Espírito Santo. Aleluia. Esse versículo ele é autoexplicativo, né? 1 Tessalonicenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 13. Ouvistes de nós, não palavras de homens, mas a palavra de Deus. Aleluia. Então, Paulo ali, quando ele estava diante dos irmãos de Tessalônica, o que eles estavam falando, ministrando, pregando aos irmãos ali não eram palavras de homens, não eram palavras de Platão, de Aristóteles, dos Césares romanos, não eram palavras de homens, mas eram palavras de Deus. Então a expressão inspirada por Deus, essa expressão que todo mundo fala, a Bíblia é inspirada por Deus. Da onde que ela vem? Ela vem do termo grego, theopnestos, que literalmente significa soprada por Deus. Então, se alguém quiser dizer que a Bíblia é um livro comum, não, ela é soprada por Deus. Então, irmãos, com respeito à Bíblia, né? Nós cremos o que com respeito à Bíblia? Para ficar bem definido, que as escrituras sagradas compostas do Antigo e do Novo Testamento são inteiramente inspiradas por Deus, infalíveis na sua composição original e completamente dignas de confiança em quaisquer áreas que venham a se expressar, sendo também a autoridade final e suprema de fé e conduta. Louvado seja o Senhor. Então, esse versículo a gente já citou, mas podemos ler de novo. Marcos 13, 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Louvado seja o Senhor. Como já falamos, vai passar tudo. A palavra de Deus permanece. Então, sobre a interpretação da Bíblia, né? A Bíblia é bem simples para interpretar a Bíblia. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Não tem segredo. A Bíblia interpreta a Bíblia. Não são os descobrimentos científicos que vão interpretar a Bíblia. Aí tem gente que gosta de falar, nossa, tal coisa que foi descoberta agora comprovou tal coisa que estava... A Bíblia não precisa de comprovação. Ela vai permanecer independente se... A ciência ela é um método que cada hora está mudando de opinião. A Bíblia ela é eterna. São palavras do Deus eterno. Ela não precisa de comprovação científica, não. A ciência não vai dar moral para a Bíblia. A ciência não vai dar crédito para a Bíblia. A Bíblia ela tem crédito por si só. Ela não depende de nada nem de ninguém. Pois a palavra de Deus é uma pessoa eterna. Então, não são os descobrimentos científicos, não são mapas. Alguns irmãos aqui estão até familiarizados, né? É um capítulo de Apocalipse que alguns irmãos até conhecem uma interpretação que já foi dada, que o mapa mundi tentava interpretar um capítulo de Apocalipse, né? Isso é uma heresia. A Bíblia interpreta a Bíblia, não é um mapa que vai interpretar. Por mais, olha, ali de fato parece uma águia ali, América do Norte e tal. Não é isso que vai interpretar a Bíblia. Não é a semelhança de um mapa que vai interpretar. Não é um mapa que interpreta a Bíblia. Não são as experiências.
Eu e você podemos falar, nossa, eu tive uma experiência tão maravilhosa, eu acho que a minha experiência ajudou a interpretar o texto tal. Não. Por melhor que tenha sido a sua experiência, ainda assim ela é falha. A Bíblia interpreta a Bíblia, não as experiências que interpretam a Bíblia. Não é o espírito da época. Por exemplo, vou citar um exemplo para os irmãos. Na época da Idade Média, houve um grupo que estava sofrendo muito por meio do catolicismo. Um grupo cristão que estava sofrendo muito na mão dos católicos. E o Papa estava associado a eles. Então, baseado no sofrimento que eles estavam tendo, eles passaram a dizer que o anticristo e outras coisas era o Papa. Então, por isso que hoje existe essa interpretação de que o Papa vai ser o anticristo. Mas nós não encontramos nenhuma afirmação na Bíblia dizendo que o Papa vai ser o anticristo. Então, não é o espírito da época. Então, por exemplo, hoje, se nós estivermos dentro de um cenário X, não vai ser esse cenário que nós estamos vivendo, seja de sofrimento, de bonança ou etc., que vai interpretar a Bíblia. A interpretação da Bíblia já está lá, interna, não é nada externo que vai interpretá-la. Então, as construções sociais. Então, o pessoal hoje que está tentando atualizar a Bíblia, né? Uma construção social para tentar atualizar a Bíblia, isso não vai mudar nada. Não vai interpretar ela. A gente já citou um exemplo dentro da China comunista, né? O irmão Atmani fala isso nos livros dele. É a parábola do filho pródigo. Chegaram alguns oficiais do governo na reunião da igreja, eles estavam no Partido Pão, inclusive, e eles estavam mencionando a parábola do filho pródigo. Aí chegaram alguns oficiais do governo com uma carta, leram essa carta em público e falaram, olha, vocês precisam interpretar que o pai de Lucas, capítulo 15, é o Estado. Se vocês não interpretarem que o pai é o Estado, vocês vão presos. Os irmãos preferiram ser presos. Então, não vai ser nada disso que vai interpretar a Bíblia. Vai ser a própria Bíblia. Então, outras palavras, como a gente já falou, nada de fora da Bíblia serve para interpretá-la. A interpretação deve sempre ser encontrada dentro da própria Bíblia. Algo interessante aqui, as seitas, elas não possuem princípio de interpretação bíblica. Interpretam os textos bíblicos conforme as suas conveniências. Quer saber se você está numa seita? Pergunta, que princípio de interpretação da Bíblia tem? Não vai ter. É de acordo com a conveniência, de acordo com o capricho do líder e etc. Então, uma hora segue tal coisa, outra hora segue tal coisa para interpretar a Bíblia. Né? Aí o espírito da época diz alguma coisa, ele vai lá, segue e etc. Então, todas as seitas seguem isso. Você vai ver que não existe um princípio para interpretar a Bíblia. Então, ainda falando sobre essa parte negativa, né? Duas operações perigosas em relação à Bíblia. Uma operação de adição e outra de subtração. Vamos ver a adição primeiro. Então, não há absolutamente nada a ser acrescentado ou adicionado à Bíblia. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o livro de Mormon. Joseph Smith, lá nos Estados Unidos, ele determinou de que a Bíblia estava incompleta e que precisava de um outro testamento de Jesus Cristo. Segundo a experiência de Joseph Smith, apareceu um anjo para ele, etc., e ditou o outro testamento de Jesus Cristo, que é o livro de Mormon. Então, para eles, a Bíblia não está completa, ela precisa de mais um livro. E não se limita à experiência como deles, como dos Mormons, que a gente está citando aqui. Existem diversos outros grupos que os livros do líder são como livros que vão ser acrescentados à Bíblia, como se a Bíblia não fosse suficiente. Por mais que eles possam proferir com as suas bocas, na Bíblia a palavra de Deus ela é suficiente. Mas na prática, dentro do grupo, os livros do líder são mais lidos do que a Bíblia. Isso na prática é um acréscimo. Então nós
Levamos em consideração somente as Sagradas Escrituras. Isso não significa que você não pode ler outros livros, livros de autores cristãos, mas em matéria de fé e conduta, só as Escrituras. Então, os escritos de autores cristãos, bem como as pregações, etc., eles não devem ser considerados como inspirados por Deus, se igualando em patamar com as Sagradas Escrituras ou devendo ser acrescentados à Bíblia. Não há palavra de Deus fora da Bíblia. Louvado seja o Senhor. A outra operação perigosa aqui, a subtração. Não há absolutamente nada a ser diminuído ou subtraído da Bíblia. Então, Jesus, por exemplo, né? O que Jesus é? Jesus é o que exatamente as Escrituras dizem dele. Independentemente do que outras religiões, cristãos liberais, a ciência, etc., disserem para tentar diminuir Jesus. Ontem a gente citou um exemplo à noite na reunião, vou repetir aqui de novo. Alguns cristãos liberais interpretam a passagem que Jesus andou sobre as águas como algo apenas dentro do seu significado moral. Eles dizem que Jesus não andou literalmente sobre as águas. Porque eles dizem que não, a ciência comprovou que nenhum homem consegue estar em cima das águas. Isso é impossível. A ciência diz que não. Então, ou seja, para eles é a ciência que determina as coisas e não a palavra de Deus, né? Então eles falam, não é possível que o homem ande sobre as águas, então ali era uma metáfora, porque as águas estavam turbulentas, então as águas turbulentas são as dificuldades da vida, então Jesus por cima das águas, significa que Jesus estava por cima das circunstâncias, das situações negativas. E tem muito crente caindo nessas lorotas, né? Então Jesus literalmente andou sobre as águas, por quê? Porque a Bíblia disse que ele andou sobre as águas. Isso é suficiente para nós, independentemente do que outras coisas digam. Então, que dizem por aí, né? Principalmente cristãos liberais, tentam subtrair o sobrenatural da Bíblia. Não, o povo de Israel não passou por meio do meio do mar, não. Tem essa história. Dizem que foi uma baixa ali do mar e todo mundo conseguiu passar. Só que o texto bíblico fala que eles passaram em seco. E que o mar se abriu como duas paredes ao redor. Então nós não precisamos fazer adequações à Bíblia. Nós cremos exatamente como a palavra diz. Então, eles tentam subtrair o sobrenatural, subtrair o pecado. Não, fica tranquilo. Era uma metáfora. Eles sempre vão dizer assim, para dar uma permissividade ao pecado. Tentam diminuir a salvação, dizendo que se você fazer obras, já é o suficiente para você ser salvo, que você não precisa de arrependimento, você não precisa de fé na obra de Jesus. Diminuir a importância da Bíblia como apenas mais um livro. Não, irmãos, não dá, é inconcebível você pegar o livro do Harry Potter e colocar no mesmo patamar da Bíblia. Não dá, não se sustenta. Então, esses são apenas alguns exemplos nocivos que a gente convive todos os dias, não é verdade? Basta abrir a internet. E esses exemplos nocivos foram penetrando na igreja em diversos lugares do mundo. Citar, por exemplo, a Europa. O que minou o cristianismo na Europa e tornou o cristianismo na Europa como é hoje. Cristianismo liberal. Alguns chamados cristãos, a gente não sabe se eles realmente eram cristãos. Principalmente na Alemanha e na Inglaterra. Tem alguns nomes, eu poderia citar alguns. Schleiermacher, Rudolf Bultmann, dentre alguns outros. John Stott, não. Eu vou tentar lembrar alguns outros nomes. Eles começaram a se arrogar, interpretar a Bíblia e criaram a chamada alta crítica da Bíblia. Começaram a questionar tudo da Bíblia, não de uma maneira saudável, mas de uma maneira perniciosa, de maneira a duvidar das questões bíblicas, buscando fontes fora da Bíblia. Então começaram a duvidar de datações e etc. dos textos bíblicos. Qual que é o grande detalhe? Você não via piedade na vida deles. Você não conseguia unir a erudição que eles tinham com
com a piedade, você não via santidade neles. Você não via um exemplo cristão neles, verdadeiro. E eles começaram a adentrar nas escolas de teologia. Então, por que hoje tem um ditado que se diz que quando você vai fazer teologia, você se torna ateu? Porque no século XIX, esse pessoal da Alemanha e da Inglaterra começaram a entrar nos seminários teológicos, começaram a se tornar os professores, começaram a espalhar esse ensino liberal ali, e aí começou a permissividade com o pecado, começou tudo isso que foi falado aqui, subtraiu o sobrenatural, e isso alastrou como um câncer para todos os seminários teológicos. Então, os futuros pastores das igrejas começaram a ser liberais, começaram a ser permissivos diferente da igreja em todas as épocas. Começaram a tratar o pecado não como pecado. Irmãos, se toda a pregação do evangelho verdadeira diz que o pecado é o pecado. Mas eles se alastraram como câncer. E isso fez com que o cristianismo chegasse na Europa no estágio onde ele está hoje. Por exemplo, o tabernáculo onde Spurgeon pregava, um lugar onde lotava de pessoas, hoje está vazio. Alugam para eventos, etc. País de Gales, onde teve aquele avivamento nos anos 1900. Hoje também é um reduto de ateísmo. Então, a Europa, ela chegou nesse estágio que está, porque permitiu que esse fundamento que nós estamos vendo aqui hoje fosse tratado não da maneira como deveria ser tratado. Então, tem a subtração, né? Então, isso secretamente minou as bases, falando do exemplo do cristianismo na Europa, e corroeu os alicerces. Você tira a Bíblia, você tira tudo. Então, o prumo das escrituras, ele ignora os resultados numéricos, embora o mundo moderno ame as estatísticas, né? O que é a questão dos resultados numéricos? Tem muita gente acreditando nisso, então significa que é verdade. Ou tem pouca gente acreditando nisso, significa que é verdade também. Não necessariamente. Então, nós não julgamos se a Bíblia é verdade pelo número de seus adeptos. Esse é um padrão de medida extremamente falível. Sejam muitos, sejam poucos, seguir multidões não é sinônimo nem antônimo de seguir a Cristo. A palavra é a palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Está em Ezequiel 2,7. Então, a Bíblia ela é composta por 66 livros, escritos por cerca de 40 pessoas. Irmãos, que harmonia você vê nas escrituras. É como uma música. Tem cada um tocando um instrumento diferente. É como uma música. 40 pessoas, 66 livros. Cada um dos escritores tinha suas próprias peculiaridades, estilo, fraseologia. Cada um possuía sentimentos pessoais, pensamentos e traços particulares. Quando esses escritores receberam a mensagem divina, Deus usou seus elementos humanos pessoais. Olha que coisa linda. Desde o início até o final, a Bíblia mantém uma unidade harmoniosa. Não é um conjunto caótico. Não é algo desconexo. Embora cada ministro fale um pouco, todos se reúnem numa unidade orgânica. Não é uma unidade artificial, foi algo orgânico. A palavra de Deus é uma unidade orgânica. Então, falando do Antigo Testamento, composto por 39 livros. Em termos cronológicos, o livro de Jó pode ter sido o primeiro a ser escrito. Alguns especulam que foi na época de Abraão, etc. Mas os 5 livros de Moisés, Pentateuco, penta de 5, né? 5 livros de Moisés estão bem no início da composição. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então aqui é um ponto muito significativo. Todos aqueles que escreveram depois de Moisés não fizeram isso de um modo independente, mas escreveram de acordo com o que já tinha sido feito antes. Moisés escreveu o Pentateuco de modo independente. Deus, a gente conhece a história, Moisés foi para o monte, o Senhor revelou para ele, deu as 2 tábuas da lei e etc. E possivelmente
tudo que está ali no Pentateuco. O Senhor deu para ele. Então Moisés escreveu o Pentateuco de modo independente. Alguns irmãos até brincam, né? Que depois de Moisés, tudo é nota de rodapé. Porque tudo foi tirado dali. E de fato ali você encontra de tudo no Pentateuco. Então, embora Josué tenha escrito seu livro como base, o Pentateuco. Você vai ver traços no livro de Josué já de traços que havia no Pentateuco. O mesmo se deu com Samuel, salmistas, os profetas e etc. Portanto, a exceção de Moisés, o qual foi chamado por Deus para escrever de modo independente, todos aqueles que vieram depois se tornaram ministros da palavra, de acordo com a palavra que já fora dada. Cada livro do Antigo Testamento foi composto dessa forma. Pode passar. Aí, esse é o Antigo Testamento. Agora vamos ver o Novo. Foi diferente o Novo? Então, nós chegamos no Novo Testamento, foi composto por 27 livros. Exceto pelo mistério dos judeus e gentios, formando um único corpo, a igreja, que era o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, não há nada novo. Tudo mais pode ser encontrado no Antigo Testamento. Qualquer revelação da verdade pode ser relacionada ao Antigo Testamento. Mesmo aquela relacionada ao novo céu e à nova terra. Você encontra lá em Isaías capítulo 65 e 66. E até dentro do Pentateuco você também encontra. Então, no Novo Testamento, há mais de 1.500 textos que são citações do Antigo Testamento. Por isso, se em nossos dias alguém se levanta e alega ter recebido uma revelação independente, sabemos que isso é impossível. Hoje ninguém pode escrever uma palavra de Deus que vá além da Bíblia. Até mesmo o Novo Testamento não pode existir sozinho. Depende do Antigo Testamento. Então, se alguma outra palavra for pronunciada de modo independente, trata-se de heresia e não provém de Deus. Então, assim, para aqueles que querem atualizar a Bíblia, a gente tem uma má notícia para eles. A Bíblia já foi atualizada por Deus mesmo, né? O Novo Testamento atualizou o Antigo. Então, 2 Pedro 1:20. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. A palavra particular ali, desse versículo, ela aponta não para o indivíduo, mas para a profecia. Então isso quer dizer o seguinte, que nenhuma profecia nas Escrituras tem uma interpretação desvinculada do restante. Então, a gente já falou dos perigos dos liberais, é bom a gente bater nisso, né, para fixar mesmo, porque cada vez isso vai aumentar, irmãos. A tendência é que cada vez mais eles tentem aumentar a guerra contra as escrituras, cada vez mais eles tentem ir para a esfera judicial para produzir uma Bíblia totalmente diferenciada e etc. Então, o que é os liberais modernos, né? É um ceticismo disfarçado. É ceticismo disfarçado. Então, são heresias antigas vestidas de roupagens novas. Relativismo moderno já foi refutado há mais de 2000 anos. Todas essas heresias modernas, todos esses pontos do pós-modernismo já foram respondidos lá atrás. Só que ninguém pesquisa, né? Então, essas heresias antigas vestidas de roupagens novas, o que elas visam fazer? Distorcer tudo que é verdadeiro. Irmãos, é perigoso e pernicioso, porque tem coisas sutis que apresentam visões diferentes das Escrituras sobre o caráter de Deus. Quem é que nós já ouviu, até na boca de cristãos, dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, porque ele mandou matar mulheres e criancinhas. Não é verdade? Isso está e para distorcer o caráter de Deus. É óbvio, sempre texto fora do contexto. Mas pega o texto isolado ali para distorcer o caráter de Deus, para dizer que Deus é mau. Então, visões diferentes sobre o caráter de Deus,
abandonam qualquer afirmação do sobrenatural que se choque com a visão moderninha do mundo pautada na ciência. Com aspas. Chamam de mito tudo que é pré-científico ou religioso. Falar o mito do Gênesis. Não existiu um Adão e Eva literal. A cobra vai falar. Desde quando cobra vai falar com o ser humano? Isso vai aumentar cada vez mais. É bom que a gente esteja preparado. Dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. Olha que pernicioso, né? Aquele texto de João 14, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Já tentaram atualizar esse texto, dizendo, trocando, olha só, o caminho por um caminho. Então, se Jesus falasse que ele era um caminho, se abre precedente para os outros, para Buda, para Maomé, para Hare Krishna e etc. Ele é o caminho, o único, não tem outro. Então eles tentam atribuir datações posteriores às histórias bíblicas, embora os dados sempre vão na contramão do que eles dizem. Eles afirmam, fazem, como um texto bíblico diz, ousadas asseverações acerca de assuntos dos quais eles nem entendem. Pode passar. Aqui tem uma tabela, eu fiz questão de colocar, a gente termina por aqui, comprovando uma das muitas mentiras. Aqui são textos que moldaram a civilização ocidental, desde Lucrécio, Plínio, Platão, aí tem Heródoto, que falou de história, Tucídides, Eurípides, César, Tito Livio, que fala da história de Roma, Tácito também fala de história de Roma, Aristóteles, que moldou conteúdo sobre a política, filosofia, etc. Homero, que teve as Ilíadas, a filosofia grega, e o Novo Testamento. Essa tabela fala os autores, a data em que foi escrito, a cópia mais antiga, o tempo aproximado entre o documento original e a cópia, o número de cópias e a precisão de cópias. Aqui no final está o Novo Testamento. Novo Testamento, século I, a gente está vendo no livro de Atos, Alguns livros já estavam sendo escritos ali, enquanto o livro de Atos mesmo estava acontecendo. Já tínhamos Epístola de Tiago, Coríntios, Romanos e etc., vários. E os próprios evangelhos. Século I depois de Cristo, Cópia mais antiga do Novo Testamento, início do segundo século. A que foi encontrada, tá? Porque muito do que acontecia era de as mais antigas, o povo substituir por novas e se perder. É natural que documentos antigos se percam com o tempo. Mas ainda assim, veja como a soberania de Deus guia todas as coisas. O Senhor já sabia de todos esses ataques que as escrituras sofreriam. O tempo aproximado entre o documento original e a cópia, menos de 100 anos. Olha a comparação com os outros. Teve alguns que foi 1.400 anos. E nenhum desses daqui são questionados. Nenhum desses são questionados. Nenhum desses você vê na televisão questionando a autoria, a autenticidade, sobre a história de Roma, sobre a filosofia de Platão. Você não vê ninguém questionando nada, você só vê as pessoas questionando a Bíblia. Então, o Novo Testamento, ele garante também o Antigo. Então, o número de cópias dos outros, tem um ali que foi 2, Outros 7, 8 cópias. As Ilíadas de Homero, comparando todos os outros, 643. Irmãos, o Novo Testamento, 5.600 cópias. Qual a precisão das cópias dos outros ali? Tudo. Não é nada preciso. Mas ninguém duvida. Do Novo Testamento, com a precisão das cópias, 99,5%. Ou seja, nós temos em nossas mãos uma mensagem intacta, uma mensagem original nas nossas mãos, ao qual, independente disso aqui, independente dessa tabela, nós temos plena confiança. Porque Deus mesmo se responsabiliza com a sua palavra. O Salmo diz, magnificaste acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Então, independente do que os homens tramem, independente do que os homens façam, o Senhor mesmo zela pela sua palavra.
e ela irá permanecer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.